Mensagem. Bom dia a todos aí, os participantes. É um prazer organizar e estar participando desse webinar sobre consolidação do setor de ensino básico. O Verano, em conjunto com a RGS Partners, organizou com o apoio da BVCap, além do apoio dos demais participantes aqui, que muito gentilmente cederam seu tempo para discutir com a gente os desafios do setor do ensino básico. Estou aqui com o André Aguiar, da esquerda para a direita, pelo menos na minha tela, CEO e fundador da Inspira, rede de educadores, um importante player aí, vocês vão conhecer ele um pouquinho melhor, para quem já não conhece. Em seguida, na minha tela, temos aqui Guilherme Afonso Ferreira Filho, do grupo Baema Educação, Managing Director, também outro importante consolidador do setor. E aqui, na minha direita, Zé Maria Vasconcelos Sá, um grande amigo e CEO da Illumino Brasil, e chairman da The Great Schools Platform. O Zé Maria eu conheço há mais tempo, ele trabalha com educação desde, sei lá, há mais de 20 ou 30 anos, né, Zé? Então, não sei a data certa aqui, não, apesar da cara de criança ali, ele tem uma estrada gigantesca aí no setor. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho do estudo que o Pedro, que é o apresentador aqui principal do painel, Pedro Charan, que é sócio da RGS, especialista no setor de educação, e ele fez um estudo detalhado do setor de educação básica e quer apresentar para a gente em primeira mão, para os participantes aqui desse call, e com base na apresentação dele, nós vamos discutir. Também participando como debatedora, temos aqui a minha sócia Gabriela Pinto Lima. Ela trabalhou em inúmeros deals de educação, então ela tem um conhecimento profundo do setor e a gente tem o prazer aqui de tê-la participando conosco. Então, de novo, obrigado a todos vocês que vão nos ouvir, vão participar conosco, fazer perguntas, interagir. A ideia é que haja alguma interação entre nós e que todos façam perguntas e saudem suas dúvidas. E agradeço de novo os participantes aqui, super ocupados, aí olhando empresas e trabalhando nas suas plataformas e que tão gentilmente cederam seu tempo para discutir o assunto conosco. Então, eu queria passar a palavra para o Pedro Charan, sócio da RGS, que vai falar um pouquinho da apresentação que ele fez e do estudo profundo que ele fez do setor de educação básica. Obrigado, Felipe, pela introdução. Um bom dia a todos. E agradecer a presença de vocês, agradecer também ao André, Guilherme, Zé Maria pela presença aqui com a gente hoje. E obrigado ao Verano aí pelo convite para a gente montar esse webinar em conjunto. Então, eu vou compartilhar aqui na tela, pessoal, uma breve apresentação sobre a nossa percepção a respeito do movimento de consolidação no ensino básico. Por que a gente escolheu esse tema, né? Como o Felipe falou, eu, Pedro, sou sócio responsável pelo segmento de educação aqui na RGS e nos últimos anos eu vim observando essa intensificação da consolidação do ensino básico, visto que diversos novos entrantes, né, novos consolidadores entraram no segmento, muito capitalizados, o que me chamou muita atenção. Então, nos últimos 2 anos, eu dei bastante foco aqui, dediquei bastante esforço para o segmento de ensino básico. Eu vou compartilhar a apresentação, que eu vou dividir ela aqui em 4 sessões. A primeira dela é o mercado crescente, em seguida fala sobre o alto potencial de consolidação, um pouco dos impactos da pandemia e o volume de transações e onde elas aconteceram. Né? Vocês estão vendo a tela? Sim. Ótimo. Bom, então, começando aqui pelo mercado crescente, né, o segmento de ensino básico é um setor extremamente atrativo para investimento. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de saúde a gente fala que é um mercado crescente porque você tem uma evolução natural ali, né, da pirâmide etária, onde os gastos das famílias com saúde tendem a aumentar ao longo do tempo, ao longo das próximas décadas. Na educação básica, quando a gente olha, né, para alguns indicadores,
por exemplo, taxa de fertilidade, né? Taxa de fertilidade dos países em desenvolvimento. Ela vem caindo, assim como todos os BRICS aqui que a gente trouxe para referência, caindo aí para menos de 2 filhos por família. E isso deveria dizer, olha, vai diminuir o número de alunos nas escolas, né? Nas escolas em geral. Mas quando a gente olha o aumento da renda familiar média no Brasil, somado a essa redução de filhos e a priorização que as famílias dão para investir em educação, a gente percebe que o mercado é crescente. Cada vez mais as famílias estão dispostas a investir mais em educação. Então, o Brasil, que está ainda atrás de outros países da América Latina em termos de gastos em educação em relação ao total de gastos das famílias, tende a aumentar isso e os alunos tendem a cada vez mais ir para o ensino privado. Passando aqui para a página seguinte, por que a gente enxerga que tem um alto potencial de consolidação? No ensino privado, são quase 9 milhões de alunos e 80 bilhões de reais transacionados por ano no segmento privado. Se a gente olhasse para 2007, o ensino privado representava 12% do total da base. Hoje ele já representa quase 20% do total da base. Então, naturalmente, a gente vê uma migração de alunos saindo do ensino público e indo para o privado. Qualidade de ensino que o privado presta em termos de serviço atrai o investimento das famílias. E a gente enxerga um alto potencial de consolidação também, porque a gente viu um movimento muito forte na última década, né? No ensino superior, onde 28% da base total de alunos está concentrada na mão dos 5 principais consolidadores, enquanto no ensino básico, somente 3% está na mão dos 5 principais consolidadores. Então, ainda tem muito para consolidar. Não sabemos se a consolidação vai acontecer tão rápido quanto aconteceu no ensino superior, mas é evidente que ela vai continuar acontecendo e vai se intensificar nos próximos anos. Vale ressaltar também que, quando a gente olhava lá atrás, em 2014, eram 4 principais consolidadores, né? No momento era o Grupo SEB, Eleva, Somos e a Cogni, já investidas por alguns fundos. E hoje, quando a gente olha para 2021, a gente listou aqui 12 principais consolidadores, né, que estão ativos em M&A. Existem outros que nem estão listados aqui, mas a gente vê que aumentou muito o volume, número de consolidadores, né? E muitos deles suportados aí por grandes grupos financeiros que vão financiando essas aquisições e intensificam esse potencial de consolidação. Então, em resumo aqui, né, acho que a migração de alunos de escolas públicas para as escolas privadas, setor altamente pulverizado e grupos extremamente capitalizados são fortes indicadores de que essa consolidação vai continuar se intensificando. E aí, entrando aqui nos impactos da pandemia, os impactos da pandemia no segmento de educação são claros, né? É um setor que foi altamente afetado, onde a base de alunos caiu. No privado, naturalmente, a base de alunos caiu mais, né, no primeiro momento, porque os pais, principalmente no segmento infantil, né, então os pais não queriam pagar a mensalidade para o aluno, às vezes, não está tendo a aula em si, né? No infantil não tem exatamente o formato de aula tradicional. Então, a base do infantil foi a que mais sofreu, mas os bons colégios já estão recuperando os alunos, recuperando e superando até as bases anteriores, né? Entre os principais efeitos da pandemia que a gente viu aqui entre as escolas que a gente conversou nos últimos 2 anos, que foram muitas, a gente viu o aumento de desconto sobre a mensalidade, o aumento dos níveis de inadimplência. Então, enquanto antes era de 2% a 3%, durante a pandemia subiu para 7% a 10%, e agora a gente já vê um retorno para níveis menores de inadimplência. E o interrompimento das atividades extracurriculares, que também impactou bastante a receita, né, das escolas. Então, algumas escolas tinham receitas significativas, né, de atividades extracurriculares e perderam. E aí, eu acho que vale ressaltar que escolas que, pelo contexto da pandemia, foram rápidas em se adaptar
para o uso da tecnologia a seu favor, conseguiram reforçar suas marcas em suas regiões. Escolas que não conseguiram se adaptar rápido acabaram perdendo alunos e estão tendo dificuldade agora, diante de recuperar essa base de alunos. Então, aqueles que se posicionaram bem durante a pandemia saíram em vantagem no dia seguinte, né? E os consolidadores, acho que aqui vale ressaltar, tem uma vantagem, né, do grande escala. Então, isso permite que eles tenham mais facilidade para utilizar a tecnologia, para fazer os investimentos necessários para essa adaptação. E aí, por fim, acho que vale eu comentar aqui, entrar no contexto das transações de M&A nos últimos 5 anos, né? Então, a gente, como RGS, o time revisou toda a base de transações dos últimos 5 anos desses principais consolidadores, né? Aqui, eventualmente, tem transações que não tenham sido divulgadas, que a gente não tem mapeado, mas com as informações que a gente tem, né, foram mais de 80 transações nos últimos 5 anos. É bastante representativo, né, entre esses 12 consolidadores. E quando a gente olha os últimos 5 anos, aqui, né, 2016 a 2021, 6 anos, os últimos 5 tiveram aí na casa de 15 a 20 transações. E vale ressaltar também, em 2021, uma dessas 16 transações que a gente listou aqui foi a transação que mais se destacou até hoje no setor, que foi a aquisição de 51 escolas da Cogna pela Eleva. E aí uma pergunta que geralmente me fazem é: Pedro, onde que está acontecendo essa consolidação? Em todo o Brasil. As transações se concentram na região Sudeste e Sul, que são as regiões mais envolvidas, mas o Nordeste também tem muita transação, o Norte também tem muita transação, o Centro-Oeste também tem muita transação. Então, 70% se concentrou na região Sudeste e Sul, mas, às vezes, a gente, inclusive, como a RGS, já chegou a conversar com boas escolas no Acre. Posso até citar aqui a Inspira, né? Está muito forte na região Norte. Por que não adquirir uma escola no Acre? Por que não faria sentido? Uma boa escola, que tem um bom número de alunos. Então, não se restringe a nenhum estado. Acho que o importante são marcas fortes em suas regiões, com um bom número de alunos, com uma boa reputação, boas aprovações, boas notas em Olimpíadas, etc. Então, passei aqui, resumidamente, uma visão geral do que é o momento de consolidação no ensino básico, e aí passo a palavra novamente para o Felipe e para a Graziela para introduzir o debate. Obrigado, Pedro. Excelente apresentação. Queria perguntar aqui para os panelistas se eles têm alguma pergunta específica sobre a apresentação, querem fazer um comentário aqui já preliminar. André, Guilherme, Zé Maria, não? Maravilha. Pode conduzir, Felipe. Pode criticar, pessoal, não tem problema. Não, muito bem. A gente tem alguns comentários aqui, né? E queria também convidar aqui o público a fazer perguntas pelo chat. A gente vai anotar aqui as perguntas que vocês fizerem. As boas perguntas a gente faz, as que não forem tão boas a gente não vai fazer. Então a gente vai fazer uma censura aqui, sem dúvida, porque a gente não tem tempo para fazer todas as perguntas, mas vamos lá. Queria convidar o público a participar. Acho que vai ser muito rico o debate se vocês fizerem as suas perguntas. Graziela, quer fazer a primeira que você preparou aí para a turma? Quero sim. Então, pessoal, bom dia. Sou Graziela Pinto Lima, sócia da área de M&A do Veirano, e é um prazer estar com vocês hoje aqui. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o André. Como o Pedro falou, hoje a gente tem o ensino privado com 20% do mercado e o ensino público com 80%. André, você entende que essa consolidação da educação básica, ela vai impactar nessa porcentagem? Quer dizer, essa transformação vai conseguir mudar essa porcentagem? Porque eu fico pensando assim também, tem toda uma questão de investimento, tem um impacto nas mensalidades, então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom dia a todos, obrigado, Grazi, pela pergunta, Felipe, pelo convite, a Grazi. Obrigado, Pedro, aí por ter enriquecido a gente com tantas informações aqui. Eu já fui guardando aqui, porque
coisa valiosa para a gente. Bem, sobre a pergunta, a nossa visão é que sim, porque primeiro já tem uma inércia no setor, né? Se a gente olhar a tendência do setor nos últimos anos, essa penetração maior do ensino privado, ela tem aumentado de forma consistente desde 2007, é o dado histórico que a gente tem até hoje, e provando muita resiliência, né? Então, de 2007 para cá, a gente teve crise em 2008 e 2009, a gente teve crise mundial, a gente teve crise aqui no Brasil de 2013 até 2016, enfim, a gente teve agora uma pandemia e, enfim, a única projeção futura que a gente pode fazer com certeza é que a gente vai ter mais crise pela frente, porque acho que qualquer um que faça prognósticos de que a gente vai ter 10 anos de tranquilidade vai errar, né? É só olhar para trás e ver que vai ter problema para frente. E o setor de educação básica, ele já vem provando essa resiliência. Que a consolidação ajuda, ela ajuda muito, eu acho que a pandemia mostrou isso de forma muito clara, porque aquelas escolas que fazem parte de uma rede, de um grupo maior, seja uma plataforma de consolidação ou não, eu posso citar aqui as escolas confessionais, por exemplo, que fazem parte de redes que não são plataformas de consolidação, elas tiveram, primeiro, mais caixa para suportar essa crise, né? Elas se ajudam, né? Elas têm mais dados, mais informações para trocar experiências bem-sucedidas e as mal-sucedidas. E elas têm a capacidade maior de reagir rapidamente, principalmente focando em tecnologia. A gente tem visto redes confessionais focando em gestão, investindo em gestão e tecnologia nos últimos anos também, talvez até incentivadas por essas plataformas de consolidação, né, e inspiradas pelas plataformas de consolidação e também reagindo nesse sentido. Então, que sem dúvida alguma, vai reforçar o que já é uma vocação do setor, que é a resiliência, fazer parte de grupos maiores, a gente tem convicção. É um setor enorme, com uma demanda enorme, hiperestratégico, mas que carece um pouco de gestão focada em dados e capacidade de investimento. E as plataformas garantem isso, né? Graziela, se eu puder completar o que o Agar falou, e voltando ao ponto da migração do público-privado, a gente tem uma escola no nosso portfólio, que é a Escola Mais, que é um modelo voltado, a gente criou do zero, tá? É voltado para o preço de entrada ali das escolas particulares, tá? Então, aqui em São Paulo, ele começa ali em R$700, mas é período integral, então, das 7 às 7 mesmo. Então, é um preço muito competitivo, tá? E a gente começou isso em 2016, 2017, o projeto, a primeira escola abriu em 2018, tá? E a gente imaginava capturar uma grande parte dessa migração do público para o privado, tá? Essas pessoas subindo. Mas como a Aguiar falou, como o Pedro apresentou, assim, acho que desde 2013, 2014, a gente vem vindo num período de crise, então crise econômica. Então essa migração que aconteceu entre 2000 e 2015, mais ou menos, do público para o privado, ela parou de acontecer nos últimos anos, por causa da crise econômica, principalmente. Então a Escola Mais cresceu de 30 alunos em 2018 para 4.000 agora, a gente está começando o ano com 4.000 alunos, basicamente pegando gente de escolas de ticket mais alto. Então, na verdade, foi assim, a gente tem uma demanda muito forte pela Escola Mais, mas o público que a gente imaginava que era esse público da escola pública, ele representa hoje 10, 15% da nossa base da Escola Mais, tá? Então, a maioria veio de escolas de preços similares ou de escolas mais caras, enfim, porque a gente entrega um produto que é uma proposta de valor muito interessante. Então, assim, eu acho que isso vai voltar, tá? Eu acho que a medida, se o Brasil voltar a crescer em algum momento, acho que a gente espera que sim, mas se isso acontecer, essa migração do público privado deve voltar a acontecer e a gente imagina que essa primeira faixa aí vai ser muito beneficiada. Maravilha. Garzela, deixa eu só dizer aqui para o público que eu estou recebendo inúmeras perguntas excelentes aqui. Acho que, inclusive, tem pessoas que já fizeram mais de uma. Estou super feliz de estar participação da turma aí. E aí vou adiantar uma pergunta que até você tinha preparado, Gabriela, para o Zé Maria, que o Caio Ramalho, se não me engano, da FGV, conhecido nosso aí, fez para o grupo, falar sobre
edutechs, né? O Caio Ramalho nos pergunta como, e essa pergunta eu dirijo para o Zé Maria, como nós enxergamos, ou como vocês enxergam, o uso de novas tecnologias pelos grupos educacionais, especialmente pelo meio de serviços de startups. A consolidação do setor pode acelerar isso? Com a palavra, Zé Maria. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado ao Veirano aí por organizar o evento e ao Felipe também por ter me convidado. E também tem a turma aqui da EGF participando, aqui junto com a gente. É boa essa pergunta de como a tecnologia impacta no ensino básico, porque a gente ainda tem muita limitação legal para que isso se torne algo, eu diria, com uma maior penetração, maior flexibilidade, né? Ao contrário do básico, como, por exemplo, a gente no superior, que eu também vivo esse mundo no ensino superior, onde a gente tem muito mais flexibilidade para fazer isso, no limite, dependendo da área do curso, você consegue ter um curso 100%, hoje um curso de graduação no Brasil 100% online. No ensino básico isso ainda não é possível. Mas eu acho que o que a pandemia provou, acelerou isso muito no ensino superior e provou no ensino básico, é que sim, você pode ter muita tecnologia e muitas iniciativas não presenciais de sucesso. Acho que, obviamente, quanto mais você caminha para os anos iniciais, maior a necessidade da presença física de um professor, de um tutor, de alguém que faça o acompanhamento e o desenvolvimento desse aluno, principalmente nos anos iniciais, sem dúvida nenhuma. É muito difícil que você faça isso hoje somente com tecnologia. Mas também, quando você caminha mais para o ensino médio, eu acho que aí é a situação inversa. Nós poderíamos, sim, usar mais tecnologia, pensarmos em modelos mais flexíveis. A pandemia mostrou isso, e, no entanto, a gente ainda tem uma questão regulatória muito forte que impede que essa questão aumente. Mas eu não acho que as edtechs deveriam deixar de pensar em soluções por causa disso, porque mesmo os grandes grupos contratam essas soluções para poder implantar nas suas próprias escolas. Então, essas soluções hoje estão muito disponíveis, seja para atividades dentro do ambiente de sala de aula, seja para atividades fora, quando o aluno não está no ambiente escolar, e ele pode desenvolver essas atividades. Mas eu vejo isso, na verdade, como uma semente para o que pode ser aqui na frente, e eu acredito que no curto prazo, sim, uma flexibilização das regras, para que a gente consiga avançar e interagir mais com os alunos mais maduros, volto a dizer. Então, acho que isso é mais próximo da gente fazer isso no ensino médio e menos no fundamental, mas eu acredito que isso vai ser uma mudança importante. Por que eu acredito que vai ser uma mudança importante? Como meus dois colegas já disseram aqui, nós temos no Brasil uma questão complexa no ensino público, né, no ensino público básico, e se a gente não usar a tecnologia como ferramenta para nos ajudar nisso, dificilmente, por mais que a gente tenha iniciativas para melhorar isso, a gente vai continuar com migrações de, no máximo, um dígito entre o público e o privado por uma questão de renda. Então, eu acredito, sim, que a tecnologia pode ser capaz de ser uma ferramenta para que ajude com que essa penetração seja maior e nós possamos dar mais acesso a mais pessoas de um ensino de qualidade para a gente mudar os indicadores disso no Brasil. Eu posso fazer um comentário rápido em cima do que o Zé trouxe? Bem rápido. Concordo plenamente com tudo que o Zé trouxe, mas eu acho também o seguinte: o grande problema da educação básica no país hoje, o grande desafio, chama-se engajamento. Quando a gente vai para o ensino público, esse problema é ainda maior. Engajamento do aluno, muitas vezes ele tem que ser evadido porque ele tem que trabalhar, simples assim. Ou ele falta 30% das aulas porque ele ou tem problemas de transporte ou de segurança na localidade onde ele mora, né? O problema é que tem uma dificuldade de engajamento do próprio professor, e essa dificuldade existe na rede privada também. Hoje é comum uma escola ter professores que dão aula em 20 escolas diferentes, com projetos pedagógicos diferentes. Então, o engajamento é o grande desafio do setor. Aluno, professor, família estarem casadas com aquela proposta de ensino do início ao fim. E a gente vê nas edtechs muitas soluções nascendo. Algumas delas, eu costumo dizer que são soluções para problemas que não existem. Acho que falta um pouco de foco. E poucas soluções robustas para o problema que realmente existe. Essas poucas estão indo muito bem, né? E o Zé Maria falou uma coisa muito importante que eu gostaria de reforçar: os consolidadores,
também consomem soluções dessas edtechs, principalmente quando são soluções testadas, né, que funcionam bem. Então, a Inspira aqui, por exemplo, a gente nasceu no final de 17, início de 18, com uma tese aí muito alinhada com alguns colegas aqui também, de não padronizar o ensino, não criar um modelo de ensino único, perpetuar o que cada escola faz e levando algo a mais para as escolas, investindo principalmente em tecnologia e expansão. O resumo é esse. Então, a gente tem aqui o nosso braço de tecnologia, que é o A+, onde boa parte das soluções que a gente leva para as escolas no A+, via A+, não é o A+, que produz. O A+, busca edtechs e faz parcerias e leva para as escolas num canal único. Então, nós temos uma frente forte de investimentos para consumir soluções de edtechs. Talvez o que a gente consiga fazer é testar um pouco mais antes de levar para a escola, para evitar aquela tentativa e erro da escola que todo ano está levando algo novo para a família e que no final do ano a escola vê que os alunos não se interessam muito, aí troca, leva a outra coisa. A gente observa isso acontecendo em muitas escolas e a gente tenta evitar essa situação. Graziela, quer fazer algum comentário? Não? Sim, eu queria perguntar para o José Maria. Existe um desejo da mudança na legislação, né, para ficar mais flexível e tornar o EAD mais próximo, como tem no ensino superior. Mas você acha que isso é uma tendência? Já tem uma discussão? Quer dizer, você vê isso num futuro próximo? Vamos lá. Toda vez que a gente fala de alguma coisa que depende de Brasília, de uma questão política de Brasília, é sempre muito mais complexa a resposta. Eu vejo, sim, eu acho que hoje, passado, ou no momento, digamos, na reta final da pandemia, no processo da pandemia e no início da nova era pós-pandemia, eu diria que está mais fácil de a gente conseguir a aprovação disso politicamente. Por quê? Porque o que aconteceu na prática é que muita gente que não acreditava ou não conhecia e não fazia ideia, e eu tenho certeza que aqui, tanto na plateia como quem está aqui falando, havia muito preconceito por não conhecer uma iniciativa desse tipo, de poder aprender à distância, viveu isso e viu que há certas formas que não só você consegue aprender, como são até melhores de fazer do que se fosse uma sala de aula. Jamais a gente pode dizer que a sala de aula é totalmente substituível, porque isso não é verdade, mas hoje, na verdade, você pode alimentar ou montar situações diferentes dependendo daquilo que você quer fazer. Eu acho que, neste ponto, o que nós vivemos na pandemia, nós e aí Brasil, o mundo inteiro, foi bom para que isso acontecesse. Ou seja, para que a vaca sagrada de que a distância é sempre um ensino ruim, ela desapareceu. Todo mundo, de alguma forma, conseguiu ver, isso não é tão ruim assim, isso aqui é legal, isso aqui é melhor a distância do que se fosse presencial. Então, mesmo... Eu diria que os professores mais radicais que não pensavam nisso, hoje estão defendendo isso. Até, para quem não sabe, no Brasil, só medicina e odonto são os únicos cursos que ainda... medicina, odonto, direito e psicologia, direito e psicologia, eu diria que estão na reta final já de serem aprovados para acontecer à distância, mas só medicina e psicologia medicina e odonto que ainda não pode, não há previsão para que possam ser à distância no Brasil como graduação. Todos os outros no Brasil você já pode ter graduação à distância. Então, eu estou falando só isso para a gente entender como é que está esse movimento do ensino superior. Provavelmente esse movimento vai também levar isso para o ensino básico, né? Porque isso não era assim antes da pandemia. E mesmo a medicina, que obviamente é uma classe muito unida e muito forte e exerce eu diria, uma pressão política muito grande em cima das regras do ensino superior, mesmo eles já admitiram que sim, é possível fazer uma parte, obviamente, do curso à distância, porque eles passaram os últimos 2 anos e eles cumpriram, realmente não faz nenhum sentido a aula teórica que antes todo mundo gastava um tempo enorme para se deslocar, ela não continua sendo à distância. Então, até na medicina, os médicos já admitem, sim, que deveria ter uma parcela pequena, ainda que fosse pequena, mas que pudesse ser à distância. Então, eu considero que isso é um processo de transformação e, na minha avaliação, mesmo com Brasília, mesmo com regras mais duras, é um processo que eu imagino que talvez 2, 5 anos no máximo, a gente já tem uma flexibilidade nesse sentido. Posso botar uma pimenta nisso aí? Posso botar uma pimenta, Grazi? Com certeza.
a gente aqui é um pouco mais conservador, tá? A gente acredita que no ensino básico, eu vou falar de novo do tema engajamento e agora do tema aprendizagem, tá? A gente teve uma pandemia onde, claro, os métodos, os canais, as ferramentas não foram as melhores, né? A equipe não foi pega de surpresa e tudo mais. Mas o que a gente vê hoje, eu estou em Canaã dos Carajás, uma escola com 2.500 alunos, estou rodando todas as nossas escolas e batendo papo com o professor o tempo inteiro. Os alunos retornaram com uma lacuna enorme em todas as séries, principalmente em matemática de base e escrita. Leitura nem tanto, mas escrita. Um gap enorme, tá? Enorme. Então, assim, eu acredito no modelo híbrido, a gente acredita menos no EAD, até porque quando uma família contrata uma escola, ela contrata duas coisas. Ela contrata, sim, uma formação completa do teu filho, ensino, aprendizagem e formação. Hoje em dia não é só mais matemática, física e química, tem que ensinar a trabalhar em equipe, conviver com as emoções e tudo mais. Mas a família também contrata um ambiente seguro para ela deixar o teu filho, de preferência, o dia inteiro, para ela poder trabalhar, né? Eu tenho uma demanda em algumas escolas para creche noturna, para as crianças dormirem na escola, porque a gente já tem hoje um aumento em algumas regiões de mães e pais que trabalham à noite, inclusive em turnos. Então, acredito muito no híbrido, e aí muito alinhado com tudo que o Zé Maria trouxe, que a vaca sagrada de que não tem qualidade no online já caiu e tal. Quando bem feito, ferramenta certa, equipe treinada, preparada e tal, 100% alinhado, mas a ponto de flexibilizar a legislação de forma a aumentar o percentual de ensino à distância, eu sou muito cético, até porque, no fim do dia, eu acho que as famílias não querem, e mesmo as que quiserem, depois vão ver que vão precisar levar os filhos de volta para o presencial. E a pandemia provou isso. A gente tem agora, em algumas escolas, nessa transição para o pós-pandemia, um aumento de demanda no horário integral, por exemplo, porque tem família que está com o ouvido doendo, né? Meu filho está o tempo inteiro em casa, gritando, subindo na estante e tudo mais. Então, acho que trazer só um pouco essa reflexão também. As famílias também contratam um ambiente seguro, com profissionais qualificados, para deixar teu filho o dia inteiro lá, de preferência, né? Acho que o Aguiar tem toda a razão, assim, só concordo 100% com o que ele disse. E 2 comentários rápidos, acho que o Zé Maria tocou nesse ponto. Primeiro, que a gente tem que separar o ensino básico pelos segmentos. Então, para criança, muita gente aqui assistindo deve ter criança pequena. EAD para criança pequena é absolutamente inexequível, não existe. Tá? Eu acho que, como dono, como aqui diretor de grupo de escola, etc., eu sei que o serviço que foi entregue, algumas pessoas mantiveram, alguns guerreiros mantiveram os filhos nas escolas pagando durante a pandemia e, assim, realmente para receber pouco, muito pouco, tá? Porque uma criança de 4 anos ficar em frente ao computador, não é isso não é ensino, tá? Então, vamos separar o EAD entre o híbrido, entre as idades, faz muita diferença. E no ensino médio, só um comentário, eu acho que a reforma do ensino médio, inclusive, já prevê, tá? O uso, você pode usar 20% da carga horária, se eu não me engano, você já pode fazer com ensino à distância. E a gente, obviamente, é uma ferramenta importante que a gente pretende usar como um complemento. Mas eu acho que é isso, a gente está falando de ensino híbrido. A gente acha que EAD, pura e simplesmente, eu acho que não funciona também. O Graziela, deixa eu só... Posso a tréplica aqui, porque claro. fui provocado. Só para deixar claro que eu concordo com os pontos que o Aguiar colocou. Eu, de fato, quando eu falei especificamente do ensino básico, eu estou falando de híbrido, né? Eu não acredito no ensino 100% online. Assim como mesmo no superior, dependendo do curso, também não acredito no 100% online. Então, de fato, o que eu acredito é... E, obviamente, quanto mais no básico, quanto mais jovem, maior a presença da necessidade física. Agora, a provocação que eu faço aqui é o seguinte... O que é melhor para o aluno, né? O que é pior para o aluno? Eu estar num ambiente onde eu tenho um professor mal preparado e de péssima qualidade, e esse professor está ali me ensinando, e agora estou falando de ensino básico, tá? Ou seja, por um aluno, por um jovem, vamos dizer, para um adolescente, né? Eu ter um professor mal preparado e que não tem condições, ou
de assistir uma excelente aula e eu ter uma pessoa me apoiando nesse processo aqui. E aí a provocação que eu faço é o seguinte: nós confundimos sempre a questão do ensino à distância com assistir em casa. Mas por que eu não posso ir para a escola assistir uma aula à distância de um excelente professor daquele assunto que eu estou falando, e a escola, porque aí sim é o ponto do Aguiar, o jovem está na escola, a criança está na escola, está sendo suportada, mas está tendo uma excelente aula de um professor sobre aquele assunto e está sendo suportada na escola para tirar dúvidas, para sociabilizar, para fazer um monte de outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que separar o que é a necessidade da criança e do jovem de ir para a escola, que não há dúvida que essa necessidade é super importante, da qualidade do processo de aprendizagem que está sendo feito ali. Eu acho que essa mistura de como é que eu uso a tecnologia, como é que eu uso pessoas fora daquele ambiente fisicamente onde está ali o aluno para gerar o melhor processo de ensino-aprendizagem para o aluno, eu acho que essa é a grande, eu diria, o grande desafio das escolas para frente, de misturar tudo isso, mas jamais dizer que o aluno... Até porque, vamos pensar, se os pais também agora também estão saindo, estão ficando fora de casa, estão ficando super ocupados, também não conseguem dar atenção para os filhos. Então, de fato, ir para um ambiente onde ele tenha melhor atenção, não tem a menor dúvida que é super importante. Aqui só para fechar, para não ficar a impressão errada, que eu acho que do 0 aos 25 tem que ser a distância. Maravilha. Obrigado, Zé Maria. Tem aqui o senhor José Manuel fez um comentário aqui. Até se você queria pedir para vocês colocarem as perguntas e comentários no Q&A e não no chat, que fica mais fácil da gente olhar. Então, o José Manuel está dizendo aqui que ele é do grupo NT, de educação, e ele diz que o resultado dele em EAD, em ensino básico, tem sido superior do que em educação presencial. Ele diz que o EAD consegue ter um acompanhamento constante a nível de aluno, o que ele não consegue fazer no presencial, ou faz com menos eficiência no presencial. Tudo por meio de indicadores, metas estabelecidas, tanto para alunos e professores. Vocês têm aí algum comentário sobre a eficácia desse acompanhamento? Guilherme, vamos lá. Eu posso falar, enfim, voltando ao modelo da Escola Mais, né, assim, eu acho que isso também o Aguiar e a Maria comentaram, assim, acho que para oferecer um ensino de qualidade, você vai precisar usar tecnologia num preço acessível, enfim, para permitir essa migração. A tecnologia é essencial para isso, e você não consegue entregar. Assim, a Escola Mais é uma escola presencial, mas ela, obviamente, faz muito uso de tecnologia enquanto o aluno está na escola. Então, ele passa lá, ele tem a carga obrigatória dele das 7 da manhã às 3h30 da tarde, mas eu diria que 60%, 70% desse tempo, ele não está em sala de aula. Ele está ou fazendo projetos, ou no salão de estudo dele, com o Chromebook dele, assistindo uma videoaula, ou fazendo um roteiro de estudo digital. Então, assim, é óbvio que a tecnologia, e acaba individualizando muito isso, porque você consegue acompanhar por aluno, como ele foi naquele roteiro, como ele respondeu, quantos minutos ele ficou assistindo aquele vídeo. Então, assim, a gente tem um monte de informação individualizada, e aí o professor chega nesse salão de estudo, que tem 2, 3 turmas ali juntas estudando, e vai especificamente naquele aluno, chama ele 5 minutos para o lado e fala: você está com um problema de fração, que eu vi aqui no seu roteiro que você errou todos os exercícios de fração, você não assistiu o vídeo de fração, então deixa eu te ajudar aqui com fração. Então, a tecnologia é essencial para isso, tá? Mas voltando ao ponto aqui que o Zé Maria terminou, que ele tem toda a razão, que o Aguiar também colocou, assim, não existe escola, não existe educação para crianças sem a presencialidade. Eu acho que, assim, isso para a gente é a convivência, tem vários aspectos aí de habilidades, né, que não são necessariamente conhecimento, que são habilidades socioemocionais, que são esse aqui, a presencialidade é essencial para isso, tá? Conviver, a troca, enfim, entre os alunos, entre os professores, etc. Então, acho que não é para descartar a tecnologia, dizer que vamos continuar com o modelo lá de 1000 anos atrás, que senta todo mundo lá numa cadeira e o professor expõe um conteúdo. Obviamente, isso não faz nenhum sentido mais. Mas um ponto... Não, concordo 1000%. É total, a tecnologia hoje é uma ferramenta. Se a gente puder ter numa sala, o aluno em sala de aula, trabalhando em equipe, junto com os colegas, mas cada um com a tua tela e fazendo seus exercícios ali, é o modelo ideal, porque você tem um histórico de engajamento e rendimento daquele aluno. E é isso que as boas escolas hoje estão buscando. Porque, de novo, eu volto na palavra engajamento. Eu dou aula há 22 anos. Quando você entra numa sala de aula de um curso técnico, ou de um ensino superior, ou de um pré-vestibular, ou de um ensino médio numa escola apontando para o vestibular,
você tem um grupo de alunos que ele está ali querendo alguma coisa. Então, tem um engajamento natural que parte do aluno. Então, você vai ter assim, uma adesão às ferramentas online natural. Mesmo o aluno estando de casa. Aí o ponto até que o Zé Maria trouxe muito bem, né? O EAD ou o online não precisa ser o aluno de casa, pode ser o aluno na escola, né? Então, a gente está deixando de falar de ensino à distância e a gente está falando de ferramentas tecnológicas dentro da escola. Eu acho que esse é o ponto. Nesse ponto, todo mundo converge 100%. Né? Mas, aí, acrescentando um ponto que o Guilherme trouxe, que é fundamental. Quanto menor a idade, né, mais importante é a socialização, a presença física, mesmo que todos estejam sentadinhos um do lado do outro com o tablet na mão. Quem aqui tiver filho de 4 a 10 anos, presta atenção numa coisa, festinha de aniversário de crianças de 10 anos. Vai ter um momento que as crianças vão estar sentadas uma do lado da outra, cada uma com um celular ou um tablet na mão, jogando. Mas elas estão uma do lado da outra. Né? Então, elas precisam saber com quem elas estão falando, quem está do outro lado. Uma coisa muito interessante que a pandemia mostrou foi a capacidade de engajamento do professor do outro lado da tela. Vou dar uma experiência que aconteceu com a gente aqui, mas eu sei que aconteceu nas escolas do Guilherme e do Zé Maria, que a gente já conversou sobre isso. Começou a pandemia, algumas escolas foram para a solução das videoaulas gravadas, com professores até muito bons, mas desconhecidos. Aquelas videoaulas compradas ou consumidas dos sistemas de ensino. O engajamento dos alunos, no máximo, chegava a 40%. A gente começou a substituir aquilo por professores do próprio aluno. Então, a gente teve professor dando aula de casa usando o azulejo da cozinha de quadro. O engajamento saiu de 40% e foi para 95%. Né? Então, era a mesma tecnologia, era a distância, aí obrigatoriamente a distância, mas o simples fato de ter um professor do outro lado. Bom, aí a gente está falando de uma realidade de um professor experiente, qualificado e tal, né? Um pouco diferente até do exemplo que o Zé deu, mas o cara chamando o aluno pelo nome, o engajamento vai lá para cima. Então, esse é o grande desafio quando a gente fala de crianças sentadas numa escola. O grande desafio é o engajamento. Legal. Posso só complementar aqui um ponto? Deixa eu só complementar um ponto aqui. 3 anos atrás eu estive na China, olhando tecnologia voltada para a educação básica. Estou falando antes da pandemia, hein, gente? É importante a gente entender o momento histórico que a gente estava. E me impressionou porque eu vi uma sala de aula onde... E aí vamos tentar olhar aqui com a cabeça aberta, porque a gente tem que entender que a cultura na China é uma cultura com padrões diferentes do nosso, tá? Com padrões de valores e de questões diferentes do nosso, para a gente ter janela aberta para entender esse tipo de experiência que eu assisti lá. Mas era uma experiência onde todas as salas de aulas da escola tinham câmeras de alta resolução dentro da sala de aula, na hora de uma aula presencial, filmando todos os alunos. Então, é como se você tivesse 100% dos alunos sendo acompanhados o tempo inteiro por um robô. E o algoritmo era tão sofisticado que ele detectava na hora quando a criança, por uma expressão facial, não estava demonstrando os sinais que estava interessado ou aprendendo aquele momento, aquela sessão, aquela aula que estava acontecendo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a pergunta aqui que foi feita pela pessoa que está aqui na palestra foi: não, eu só consigo fazer esse acompanhamento melhor se eu tiver num momento online, num momento à distância. Eu estou dando um exemplo de que eu vi na China, 3 anos atrás, uma sala de aula tradicional, a diferença é que todos os alunos estavam sendo monitorados naquele momento por um algoritmo, e o algoritmo, na hora, separava dizendo: olha, o fulaninho ali no canto, o Felipe não está prestando atenção ou não está motivado com o que está acontecendo. Aí podia ser uma questão pessoal do Felipe, e aí eles nos intervalos iam conversar para entender se aquela criança estava com uma questão de desmotivação pessoal, familiar, ou passando por alguma coisa, ou se era o professor que não estava conseguindo fazer com que aquela dinâmica atraísse todo mundo. Então era um monitoramento online, a tecnologia dentro de uma sala de aula presencial. Gente, eu estou falando de 3 anos atrás na China, em que nós hoje, no Brasil, passados 3 anos depois da pandemia, enfrentamos uns problemas enormes, que eu chamo de vaca sagrada, de que não se aceita colocar câmera de aula, câmera dentro de sala de aula, para ajudar a melhorar aquilo que está sendo feito. Eu estou falando 3 anos atrás na China. Imagino que não está sendo feito hoje lá. Era só para provocar aqui um pouco em relação a isso.
Legal. Não, acho que se a câmera dessa câmera tivesse aqui na sala, eu principalmente estaria muito ligado, viu, Zé Maria? Fica dizendo que eu estou desmotivado aí, não, pô. Então, olha, realmente é uma quebra de paradigma, né? Eu acho que a questão da câmera, ela mistura, né, a câmera na sala de aula, uma questão de privacidade ou das crianças e com essa questão do monitoramento da atenção. Realmente, na China, é possível fazer algumas coisas que não tem essa discussão que tem aqui, né? Mas acho super interessante. Para mim, é uma novidade bacana. A não ser que alguém tenha algum comentário maior sobre essa questão do EAD e tecnologia, eu queria passar para vocês uma pergunta que não está no script aqui, mas que foi feita pela Teresa Brod Tiardulo, que é do grupo Isaac, pelo que eu vi aqui no LinkedIn, e que é uma plataforma digital para as empresas de educação, plataforma financeira, deve ser um tipo de RP, né, financeiro para as escolas. Bom, devo ter explicado alguma coisa errada, mas depois a Teresa tem a chance de me corrigir aqui pelo chat ou pelo Q&A. A Teresa me pergunta se as fintechs, né, e eu vou ampliar um pouquinho da pergunta dela, dizer que se o crédito relacionado à educação básica pode ser um driver também para o crescimento e consolidação do setor. Eu acho que, eu não conheço, pelo menos, iniciativas de crédito muito relevantes para a educação básica nas escolas privadas, né, que é onde seria possível isso. Como é que vocês veem a penetração de crédito e a participação do crescimento e consolidação do setor? Fintech, seja fora de fintech, Guilherme. Eu vou começar, Felipe, assim, eu tinha visto essa pergunta da Teresa e tinha até corrido aqui para fazer uma conta, tá? Assim, eu conversei sobre esse tema antes de entrar no mundo da educação, lá em 2014, 2013, com o Oliver Misny, né, da Ideal Invest, que fez isso no ensino superior. Então, vamos separar o crédito entre o que a Isaac faz, eu acho que o Aguiar e o Zé Maria devem conhecer a Isaac, mas o que a Isaac faz é financiar a escola, tá? Isso é uma coisa, isso faz sentido, eu acho que tem um mercado aí. Financiar o aluno é algo muito, muito difícil. Por quê? E o Oliver me contou isso há 15 anos, sei lá, 10 anos atrás. Então, assim, faz uma conta. Pega assim, se o aluno gastar R$1.000 por mês, tá? Ele vai ficar 15 anos na escola, ele vai ter que estudar mais uns 3 ou 4 no ensino superior. Vamos supor que ele vai direto para trabalhar, mesmo depois da escola. Esses R$1.000 por mês, depois de 15 anos, são 600, 700 mil reais de uma dívida que ele criou ali, de um outstanding, sabe? O tamanho do passivo dele. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, você precisa de muito dinheiro. Isso é um aluno, tá? Então, assim, você precisa de multiplica isso por 30 milhões, 40 milhões, assim. Você precisa de muito dinheiro para financiar isso. A gente não tem crédito desse tamanho no Brasil. E você precisa, assim, a gente não tem crédito de 20 anos no Brasil, também com as taxas que os nossos juros não existe. E isso é quase impagável, assim. Vamos lá, o valor que o aluno precisa gerar o valor que a educação precisa gerar para aquele aluno é muito alto, tá? Assim, não que a gente não acredite que a educação gere valor, mas assim, dado que a gente vive num país de juros altíssimos, é difícil essa conta fechar, tá? Então, assim, esse modelo de financiar aluno, ele é muito pouco provável, eu diria assim. Acho que ele é muito difícil de viabilizar. O modelo de financiar a escola é outra coisa, que é o que a Isaac faz hoje. Deixa eu fazer um comentário sobre o financiamento da escola, tá? E falando do case do Isaac. Tentando tangibilizar um pouco. Uma escola, em geral, bem operada, fora de uma plataforma, se você tributar ela no lucro real, uma escola bem operada, ela vai dar ali de 6% a 15% de margem EBITDA. Vai depender muito do ticket médio e do ensalamento dela, são apenas 2 drivers que têm uma sensibilidade enorme. De 6% a 15% de EBITDA. Quando a escola entra na plataforma, depois de integrado, se demora tempo e tal, dá para chegar a 25% a 30% de margem EBITDA. Tá? Tem sinergia, sobretudo em despesas operacionais, uma série de outras coisas. Quando a escola opera no simples, no regime do simples, né, um faturamento anual de até 4 milhões e 800, aí as margens são outras, porque principalmente na escola, pelo menos 40% da base de custo primária é com pessoal, folha. Aí você acrescenta os encargos, principalmente previdenciários, e isso aí chega a beira 60%. Quando a escola opera no simples,
de novo, faturamento limitado a 4.800.000, você não paga lá os 25% a 26% sobre a folha de encargos previdenciários e aparece um dinheiro para a escola. Essas escolas, portanto, menores, que operam no Simples, faturamento até 4.800.000, elas têm gordura, tá? Para, de alguma forma, vender ou fazer um comodato da tua carteira com um terceiro, e esse terceiro garantir a receita, dado que essas escolas menores, a maior dor de cabeça delas é a inadimplência. Aí faz sentido, tá? Não faz sentido quando você começa a ter escolas com faturamento acima de 4.800.000, mas que são informais, são mal operadas, e aí elas geram uma contingência de grupo econômico, começam a abrir várias pequenas empresas para qualificá-la, colocar todas no Simples, e aí adquirir uma solução como a da Isaac, porque a escola ela passou do tamanho para ter margem para perder um pouco, mas ela simula virtualmente essa situação, gerando uma contingência, né? E eu estou falando da vida real, assim, a grande quantidade de escolas no país. Nós temos hoje 400 escolas no nosso pipeline, metade estão nessa situação que eu estou falando. Então, onde que eu quero chegar? A gente acredita, sim, na solução de financiamento para a escola, desde que a conta feche. Então, o FII que a solução vai cobrar da escola tem que ser adequado à DRE da escola operando formalmente, e não de uma DRE da escola operando num regime tributário simulado que no fim do dia está gerando contingência, porque você está limitando o futuro dessa escola. A gente, por exemplo, não compraria essa escola. Então, você está gerando ali o dia a dia do caixa para o dono da escola, mas você não está gerando valor para aquela empresa escola. Então, essa é a nossa visão. Então, resumindo, a gente acredita muito na solução de financiamento para a escola, desde que a conta feche com as premissas corretas e não com premissas de um regime tributário simulado, que não é o regime tributário que aquela escola deveria ter enquadrado. Legal. A Tereza aqui já me corrigiu aqui, ó. Fazemos garantia para mensalidades escolares, é o que eles fazem. E a ideia do Isaac é chegar no mercado de crédito. É um pouco do que o André e o Guilherme falaram um pouquinho aí, né? Eu não sei se a Graziela tem algum comentário, vocês também. Graziela, eu acho que você quer falar alguma coisa, né? Vamos lá. Não, eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro. Então, tá bom. Minha pergunta é para o Guilherme. Guilherme, conta para a gente como é que está o mercado pós-pandemia em termos de receita e número de alunos, né? A gente sabe que muitos alunos acabaram saindo, vocês tiveram que dar desconto, vocês tiveram que investir em tecnologia muito mais, né? Quer dizer, nesse avanço da tecnologia para conseguir fazer esse EAD temporário. E já está normalizado em termos de receita, número de alunos, ou vocês ainda estão sofrendo os impactos? Obrigado, Graziela, pela pergunta. Acho que tem, vamos lá, de novo, o maior impacto foi no ensino infantil, tá? Foi nas crianças mais novas. Então, na Baema, a gente chegou a perder quase 40% da base de alunos infantil, tá? Do melhor, do antes, pré-pandemia, para o pior momento, ali, começo de 21. A gente recuperou muitos desses alunos ao longo de 21, então a gente viu uma volta muito grande para a escola ao longo de 21, né, que foi... A reabertura aconteceu ali entre final de 20, começo de 21, algumas cidades, Belo Horizonte foi só em 21, enfim, então algumas cidades demoraram mais, mas a gente foi vendo uma volta ao longo de 21, tá? E a gente esperava uma captação mais forte agora na virada de 21 para 22 no infantil, porque muita escola de infantil fechou, simplesmente quebrou, enfim, acho que teve até um comentário aqui no chat, acho que tem 40 mil escolas no Brasil. A consolidação aconteceu também porque 4 mil fecharam. Então, hoje você tem 36 mil, porque são escolas muito pequenas, de bairro, assim como é a maioria dessas 40 mil escolas no Brasil. Tá? Então, assim, a gente esperava uma captação mais forte. Ainda não veio, tá? Continuou a leve recuperação, mas ainda não voltou ao nível pré-pandemia no ensino infantil. Tá? Eu estou, de novo, focando no ensino infantil. Talvez ainda as pessoas com medo, a vacinação em criança ainda começando, enfim. Então, tem algumas teses aqui de por que a gente ainda
ainda não voltou ao nível pré-pandemia, mesmo com oferta menor, tá? Então, com uma concorrência teoricamente menor ali de escolas de infantil. Nos outros segmentos, a gente já cresceu em relação ao nível pré-pandemia. A gente nunca perdeu muitos alunos, tá? A gente não teve uma queda de alunos nos outros segmentos. A gente continua crescendo, de novo, eu dei o exemplo da Escola Mais, antes da pandemia, ela tinha 1.000 alunos, está com 4.000, então, assim, a gente abriu várias unidades, então, assim, continua crescendo bastante. Eu acho que outro efeito da pandemia que ainda não, que a gente vai começar a recuperar em 2022, são as atividades extras, tá? Então, 20 e 21 praticamente, 20 não teve, 21 teve muito pouco, tá? De atividade extracurricular, que é um complemento importante para a rentabilidade das escolas, porque costuma ser, assim, você faz num espaço que já está pago, costumam ser atividades com margens mais altas, enfim, então você perde rentabilidade nas atividades extras que a gente não ofereceu praticamente em 21 também, e agora em 22 isso está voltando. Nível de desconto em 20 foi muito forte, então eu brinquei, né, os guerreiros do ensino infantil que ficaram na escola, eles tiveram descontos altos para permanecer na escola, todos os segmentos tiveram descontos, mas o ensino infantil mais. Em 21 isso diminuiu bastante, tá? Eu não diria que zerou, e eu acho que a gente está zerando descontos especiais, assim, voltando ao nível de descontos pré-pandemia agora em 22 também. Então, assim, acho que 22 deve ser um ano quase que totalmente normalizado. Para a gente, o único impacto ainda está na quantidade de alunos do ensino infantil. A gente ainda está tentando entender, assim, onde estão esses alunos, para onde eles foram, tá? Porque se eles estão em casa, porque ainda é o que a gente ainda não recuperou o nível pré-pandemia. Mas o resto já voltamos. Um ponto, a gente tem feito esse levantamento aqui na Inspira, nas escolas, e sobre esse finalzinho que o Guilherme trouxe, a gente tem visto que na educação infantil, essas crianças que ainda não voltaram não estão em escola nenhuma. A grande maioria estão em casa porque tem uma correlação alta, principalmente pelo perfil das nossas escolas, tem uma correlação alta com o trabalho das famílias. Então, como principalmente classe média alta, profissionais liberais, como muitos destes ainda estão trabalhando em casa, estão voltando para o escritório agora, estavam mantendo as crianças em casa. Então, o que a gente está começando a ver à medida que a tendência dos escritórios voltarem a abrir, né, ela tá se comprovando, essa classe média está voltando a sair de casa para trabalhar, as crianças voltam para a escola, principalmente para o horário integral ou para esses horários extras que o Guilherme trouxe bem aí. Perfeito, obrigada. O André, quando estava respondendo a questão lá a questão anterior que a gente estava discutindo, ele falou sobre as contingências, né, que as empresas acabam fazendo, quer dizer, a gente conversou anteriormente sobre esse ponto, né? Então, isso me parece um grande desafio na aquisição de escolas, na consolidação, né? Então, vocês querem falar um pouco disso? Quer dizer, acho que no Brasil a gente sabe que tem uma informalidade enorme que vem se reduzindo ao longo dos últimos 20 anos, até por conta de evoluções tecnológicas, meios de pagamento, etc. E foi uma questão, né, no ensino superior, um pouco diferente, né? O Zé Maria conhece bem, a gente passou por essas discussões lá no passado. E agora na educação básica, né? Como é que vocês veem, quer dizer, se vocês fossem fazer uma estatística, né? Tomara que se vocês forem responder essa pergunta, a Receita não esteja nos vendo, né? Mas nesse setor, qual o percentual, é difícil saber, né? Mas o que se diria que é o setor, assim, meio que de estimativa, né? De informalidade, formalidade? Como é que vocês enfrentam essa questão da informalidade e das contingências de grupo econômico nas aquisições? É uma pergunta para o André e para os outros também, para comentar, se todos já tiveram enfrentado esse tipo de situação. Eu vou rolar a bola, mas tenho certeza que esse tema todo mundo passa por ele. Assim, o Brasil tem 40 mil escolas privadas. Tá? Pelo menos metade dessas escolas tem um faturamento anual, com certeza, abaixo de 4.800.000. Estão bem enquadradas lá no Simples e tudo mais. A escola que está operando no Simples, ela não precisa gerar uma contabilidade real. Então, são escolas que, em geral, quando a gente vai tentar apurar o valor da escola,
o vendedor ele conhece a sua receita, mas ele não faz muita ideia da tua estrutura de custos, né? Porque ele não contabiliza isso, ele não tem um fiscal, uma área fiscal do seu dia a dia. Ele precisa apurar a receita, gerar lá o boleto da DAS dele, pagar e está tudo certo. Então, é difícil até de avaliar, mas a gente olha. Tá? O problema começa quando a escola dá certo e ela cresce. Eu sempre digo isso, né? A minha vida inteira foi dentro de sala de aula e eu tive que aprender a sair da sala de aula e ser um gestor de escola. Então, eu sei o que é esse movimento. Quando a escola dá certo e começa a crescer, muitas vezes vem aqueles planejamentos tributários e a gente já viu, não raras vezes, consultores vendendo serviço para os donos de escolas de planejamento tributário e ensinando o dono da escola a abrir 3, 4 CNPJs no mesmo endereço para continuar no Simples. Qualquer fundador de escola como eu, fundei uma escola 22 anos atrás, tudo que eu tinha para botar na escola era uma Fiat Uno que eu vendi e investi na escola. Então, não caiam na conversa desses consultores milagrosos. Contratem profissionais, né? Gente como a RGS, como o Veirano e por aí vai, tá? Porque faz muita diferença. Tá? Então, eu não sei ao certo, Felipe, o percentual de escolas contingentes, eu diria até que não é alto, tá? Porque, como eu falei, a grande maioria das escolas são pequenas. E aí, quando a escola cresce com uma visão de governança e de sonho grande, o próprio fundador ele já migra logo para a formalização da gestão e contabilidade financeira da escola. Mas tem um grupo de boas escolas que ficaram nesse limbo, tá? E que a gente encontrou. Então, o que eu posso deixar aqui talvez de sugestão é isso, que a partir do momento que um fundador ou dono de uma escola ou sócio de uma escola comece a pensar na possibilidade de vender, é que ele contrate um time profissional, de verdade, porque ele precisa, muitas vezes, primeiro precisa entender quanto vale a escola dele. A escola dele, ele não pode achar que o valuation tem a ver com o que ele põe no bolso. Né? Eu já tive conversas de forma assim, muito respeitosa, carinhosa, mas eu fui obrigado a falar para o dono da escola com muito carinho o seguinte: olha, esse dinheiro que você põe no bolso, ele não é salário e ele não é dividendo. Ele é imposto que você está botando no bolso. Então, não queira achar que a tua escola, o valor dela tem a ver com o que você está botando no bolso, porque não tem. Contrate alguém para te ajudar com isso, daqui a 2, 3 anos a gente volta a conversar. Né? E pelo menos é o que a gente acredita aqui que é a relação mais saudável, né? Porque, graças a Deus, hoje, depois de cerca de 30 M&As, a gente está hoje com 91 escolas aqui na Inspira, das quais 84 já anunciadas. E a Inspira, 4 anos atrás, tinha 0 escolas. Então, a gente saiu de 0 para 91 escolas em 4 anos. Muito M&A, também um crescimento orgânico importante. E a gente, graças a Deus, tem uma relação excepcional com todas as famílias fundadoras, inclusive boa parte delas são sócias nossas da Inspira, e boa parte delas estão no dia a dia, tocando as escolas com brilhantismo, como sempre fizeram, cada um com seu superpoder, né? Com a sua habilidade e a sua especialidade. Mas a gente acha que essa ótima relação depois da venda tem a ver com a franqueza antes, né? E a gente fala, olha, procura um profissional para ele te ajudar a enxergar o real valor da empresa, tem uma lista de dever de casa que você precisa fazer, né? E aí a gente volta a conversar. Eu acho que esse é um comentário que eu tenho a fazer aqui. Zé Maria, Guilherme, algum comentário? Não. Não, acho que a gente vive as mesmas coisas. Acho que o Aguiar já falou tudo. Não tem, a gente passa pelas mesmas coisas. Inclusive, batemos nas mesmas escolas. Então não tem é verdade. Exatamente. Eu tenho um comentário a fazer aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Um fato curioso que saiu ligado a esse tema que o Aguiar falou. Eu estava dando uma palestra 15 anos atrás, hein? Aí era para uma plateia de donos de faculdade. E aí falando sobre exatamente muito da linha do que o Aguiar estava falando, que na época ainda havia muita informalidade, por incrível que pareça, no ensino superior, que hoje o ensino superior tem um incentivo, né, que é
é o ProUni, que na verdade você troca bolsa por imposto, então o incentivo justamente é não sonegar, mas tem 20 anos essa história tem 20 anos, e aí eu dei a palestra, e aí no final o dono dessa instituição se aproximou de mim e disse o seguinte: você está aí falando que a gente tem que se organizar, tem que fazer tudo direitinho e tudo mais, mas deixa eu te falar, qual é o incentivo que eu tenho para fazer isso? Eu vou perder mais dinheiro, vou deixar de ganhar dinheiro se eu fizer isso dessa maneira. Eu falei: eu recomendaria que você fizesse de qualquer maneira, porque acho que vai ser difícil ao longo dos próximos anos, que vai acontecer, você não sofrer com a concorrência do jeito que vai acontecer. Mas você acha que eu vou sofrer muito? Se de fato se eu não melhorar minha gestão, eu vou sofrer? Eu falei: tá bom. E quantos anos acha que eu sobrevivo mais se eu ficar do jeito que eu estou? Eu conhecia bem a realidade dele, porque enfim, já tinha feito consultoria, conhecia bem a realidade dele. Quantos anos você acha que eu consigo? Tem 20 anos essa história. Quantos anos você acha que eu consigo sobreviver se eu continuar deste jeito, né? Do jeito que ele tinha? Eu falei: olha, eu acho que você vai passar os próximos 5 ainda conseguindo sobreviver, mas eu diria que mais 10 anos você não consegue mais estar no mercado, porque o mercado vai sofrer uma profunda transformação, né? De profissionalização, enfim, de todos os instrumentos de gestão. Pois passaram-se 20 anos, e essa gestão continua no mercado, e toda vez que ele encontra comigo, não sei se ele está aqui na plateia hoje, ele fala: tá vendo como não valia a pena ter organizado daquele jeito que você tinha falado lá atrás? Eu continuo fazendo do jeito que eu fazia e continuo assim até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que apesar de nós termos todos os incentivos para que as coisas sejam feitas corretamente, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos exemplos de quem não faz as coisas da melhor forma possível e ainda consegue sobreviver. E esses exemplos são ruins para o setor como um todo, enfim, porque nós teríamos que nos organizar e melhorar para que o setor como um todo melhorasse. Mas, infelizmente, exemplos como esse, talvez não faz nenhum sentido aqui dizer nomes, só postergam a decisão de alguém tomar medidas para, de fato, organizar e fazer com que a sua escola opere da melhor maneira possível. Espero só fazer um comentário aqui. Eu levantei a mão aqui, só fugindo um pouco desviando um pouco do assunto, mas que o Zé Maria tocou no tema aí, eu acho importante, que a gente já falou disso um pouco no começo, ele falou do ProUni, né? Assim, só um elogio aqui público ao programa do ProUni, tá? Que eu acho que é um baita programa público, assim, acho que as vantagens dele de desoneração, inclusive pedagógico, você aumenta a diversidade dos alunos nas escolas, enfim, então eu acho que a gente sonha aqui com um ProUni para o ensino básico, tá? A gente tocou nesse ponto de como migrar da escola pública para a escola particular. Eu acho que modelos tipo ProUni acabam com essa concorrência desleal aí que o Aguiar colocou um pouco da pessoa que se apropria de imposto, né? Então, todo mundo poderia fazer. Porque hoje, vamos lá, dar um exemplo aqui. A gente concorre na parte de... Eu vou pagar salário para um professor. Tem escola religiosa aqui, escola confessional, que paga R$100 a hora. E eu pago 70, sei lá. E aí fala: bom, mas o custo para a gente é o mesmo, só que ele não paga encargo. Então, é uma concorrência desleal aí. Então, isso acabaria com esse tipo de coisa. De novo, pedagogicamente faz muito sentido você ter 20% ali dos alunos de outros mundos, de outras realidades, né? Principalmente quando você olha para escolas de mais alta renda. Então, é um baita programa, assim, só deixar o elogio ali, que eu acho que ele tocou nesse ponto e eu achei importante. Fala. Não, eu quero reforçar aqui Guilherme, Zé Maria, vamos nos unir e fazer um lobby pelo ProUni do ensino básico, porque equaliza, né? Deixa um setor mais justo e é bom para o governo, porque incentiva isso que o Zé Maria trouxe muito bem, a formalização do setor. E aí, só aproveitando, Zé Maria, dado que você deu um exemplo de uma pessoa que te conhece, mas que provavelmente não me conhece, e eu não faço ideia de quem seja, vou dar rapidamente 3 argumentos para ele se formalizar. Primeiro, acesso a capital. A gente hoje pega dívidas aqui, a CDI, no máximo CDI mais 3% ao ano. E as escolas que a gente compra pagam hot money, pagam 3% ao mês e acham que pegaram um baita empréstimo, porque elas não têm balanço. Uma instituição que não tem balanço não acessa capital. Segundo, a questão do sonho grande. Eu tenho um sócio, formalizou há bastante tempo a escola dele, vendeu para a gente, e ele deixou de botar no bolso, sei lá, só para tangibilizar, R$1 milhão por ano, mas hoje o que ele tem de participação com a gente aqui vale R$150 milhões. Ele precisaria de 150 anos na informalidade para ele. Eu não sei se esse
dono de faculdade, viver 150 anos talvez faça sentido. Mas o sonho grande, eu acho que tem alguns donos de faculdade de ensino superior que formalizaram seus negócios e ficaram bilionários. Talvez essa pessoa seja já. Então, não estou julgando, mas eu acho que a questão do sonho grande, né, e rapidamente gerar muito valor para a companhia e para o acionista da companhia, ou seja, o dono ou os seus donos, que seja uma família ou um fundo, a formalização é muito importante, né? E o terceiro ponto é o seguinte: somos educadores, eu sou educador. Eu, enquanto educador, não durmo tranquilo sabendo que eu estou sonegando imposto. Que moral eu vou ter para dar palestra para pai, aluno e professor se eu sei que eu estou andando de carro importado ou iate sonegando imposto? Então, são 3 argumentos que eu me sinto na liberdade de colocar, porque eu não faço ideia de quem seja a pessoa, então eu posso falar, né? Mas eu costumo sempre levar isso para as famílias e mantenedores também. Ótimo. Legal, obrigado, André. Se eu puder fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta importante, porque eu recebo essa pergunta de muitos donos de escola. Eu acho que estava até na pauta da Grazi, mas eu queria trazê-la nesse momento, que é a questão da qualidade do ensino no contexto da consolidação, né? Então, muitos donos de escola se preocupam como que os grupos consolidadores fazem para melhorar a qualidade e não se tornar um processo massivo, né? Onde eu quero simplesmente aumentar a base de alunos, independente da qualidade, para fazer um IPO e ter a saída dos investidores lá na frente. Então, deixo aberto para qualquer um dos 3 aqui que quiser responder. Posso começar assim com um exemplo muito prático, que é o da pandemia, tá? Assim, isso é muito óbvio. A gente tinha escola aqui que assim, começou a pandemia, se não tivesse parte do grupo, ela não entregaria nada durante alguns meses, tá? Porque ela não tinha e-mail na escola, as pessoas não tinham e-mail. Então, assim, era um nível de atraso tecnológico, etc. Então, assim, estar no grupo permitiu que a escola conseguisse oferecer um ensino à distância, enfim, durante a pandemia, tá? Esse é um exemplo básico, mas assim, a gente tem várias iniciativas aqui de integração pedagógica, de interação pedagógica, né, de troca de boas práticas, formação de professor. Uma das escolas que a gente comprou era a Escola da Vila. Tem um centro de formação de professor que é referência no Brasil todo há 40 anos, tá? A gente expandiu esse centro hoje, ele atende ele continua atendendo professores de fora das nossas escolas, ele vende produtos aqui, mas ele forma todos os professores das nossas escolas. Então, isso é super rico para as nossas escolas. Troca de alunos, a gente tem programas de alunos, intercâmbios aqui entre as escolas, enfim, de fazer projetos juntos. Tem N aqui, eu não vou saber citar, não vou lembrar, mas tem N iniciativas aqui da nossa diretoria pedagógica que geram muito valor para o projeto pedagógico. Tá? Avaliação, só mais um. Cada ano a gente está fazendo avaliação de um tema, tá? De todas as nossas escolas, entendendo? Olha, como é o inglês nas escolas, como é a matemática nas escolas. Você consegue, ao ter várias escolas, você consegue comparar e entender, bom, a minha escola aqui está para trás em matemática versus essas outras. Eu achei que eu era bom de matemática e estou indo mal, por quê? O que eu faço de diferente em matemática em relação às outras? Vamos ver o que está em melhor faz? Então, assim, a gente está vendo muito isso, assim, acho que a gente acelerou muito esse processo desde que começou a pandemia e tem sido muito positivo de gerar coisas muito ricas pedagogicamente para as escolas. Não, indo na linha aí, muito legal o que o Guilherme trouxe, muito na linha do que a gente faz aqui também. A gente tem uma tese similar também, na medida que a gente respeita o legado de cada escola, porque, né, a gente mantém, né, o projeto pedagógico de cada escola, assim como o Guilherme faz lá também. Por que eu estou citando isso aqui? Porque há alguns anos atrás, muita gente dizia que o sistema de ensino ou a padronização do ensino era importante para gerar uma régua de equalização de qualidade nas escolas, né? Então, os professores tinham, em algumas escolas, algumas regiões podiam ter alguma defasagem, alguma dificuldade de formação e tal. Então, o sistema de ensino, a padronização é o que iria garantir a qualidade numa régua mínima. E acho que nós estamos com 3 exemplos aqui que quebraram por completo esse paradigma e quebraram tanto que ninguém mais fala disso, felizmente, né? O que a gente foca é respeitar o legado de cada escola, o projeto pedagógico de cada escola, mas usar tecnologia primeiro para gerar dado para tudo, isso que o Guilherme falou no final. Então, você começa
a normalizar indicadores e comparar todo mundo. E aí, quando você começa a ver alguém com uma certa defasagem num tema, você pega o time da outra escola que está indo muito bem e faz um intercâmbio entre eles. A gente faz isso muito aqui, tá? Outra coisa que a gente investe muito também no engajamento nas Olimpíadas do Conhecimento. Nós somos grandes fãs aqui, porque tem Olimpíada hoje para criança a partir de 6 anos de idade, na área de ciências, na área de humanas, na área de exatas, desde a Olimpíada de Matemática, que é a mais antiga, até a Olimpíada de História, a Mini-ONU e por aí vai. Isso engaja muito a criançada e gera indicadores honestos, né? Não, sem as fake news do famigerado ranking do Enem, o antigo ranking, mas gera indicadores honestos de que a escola e seus alunos estão aprendendo, se engajando e indo bem. E a gente tem uma meta que é corporativa aqui, que tem um avanço no NPS das escolas, na pesquisa de percepção de qualidade dos professores e em aprovações no antes da Inspira e depois da Inspira. Então, por exemplo, saiu agora o último resultado do SISU, dentro das escolas da Inspira, e a contagem continua aberta, a gente já está com 260, em torno de 260 alunos aprovados em medicina em alguma universidade pública pelo SISU. E essas mesmas escolas somadas no antes Inspira, tá? Elas aprovavam algo em torno de 170 alunos, né, pegando o melhor ano de cada escola, né? E aqui a gente não está nem considerando novas unidades, a gente está comparando laranja com laranja, tá? Primeiros lugares, a mesma coisa. A gente hoje tem uma quantidade de primeiros lugares no SISU nessas escolas, independentemente do seu posicionamento, que é cerca de 30% maior do pré-Inspira. E, por último, né, um pouco do que o Guilherme trouxe também desse intercâmbio de forças. A gente, só para dar um exemplo, a gente acabou de adquirir a Escola Canadense de Brasília. É uma escola gigantesca e é uma referência no Brasil em projeto off-site e tudo mais. Então, como é uma demanda enorme de muitas das nossas escolas de inserir ou aperfeiçoar um programa bilíngue, essa escola canadense ela já virou um centro de formação de professores para programas bilíngues e até para atrair os expatriados para a gente levar para outras escolas que têm a mesma vocação. Então, muito na linha do que o Guilherme trouxe aí. Graziela? Só um momento. O Zé Maria falar, depois eu queria só completar um. Você quer falar primeiro? Desculpa. Você quer falar primeiro? Não, vai lá. Depois eu... Então tá. Não, sobre essa pergunta boa da consolidação, piora a qualidade da educação, ela é ótima para o almoço de domingo, para a missa dominical, né, para acalmar os ânimos. Mas quando a gente olha os dados, vamos olhar os dados e exatamente o que está acontecendo no ensino básico, acontecendo no ensino superior. Né, e mostrar que, na evolução, os grupos que consolidaram pioraram a qualidade das escolas no ranking. Eu não encontrei até hoje, tá? Já olhei os dados e não encontrei. Então, quem levanta esse tipo de pergunta, eu gostaria que levantasse mostrando os dados, porque eu continuo olhando para os dados e só vejo melhora nesse processo. E vejo melhora nesse processo por uma razão muito simples. Porque, na média, a gente tem uma educação básica muito ruim no Brasil em termos gerais. Muito ruim. Então, o que acontece é que, quando começa esse processo de consolidação, a escola, de uma maneira geral, a escola que está mal gerida, que está mal administrada, ela sai do muito ruim para o regular com muita facilidade, porque ela, de fato, está muito mal gerida. Porque nós temos a mania ruim de aceitar vacas sagradas e de aceitar que determinadas coisas não podem mudar, quando está tudo muito ruim. Tem um artigo meu que está publicado, é público, está lá no site do Grupo A, sobre a formação de professores. Então, estou dizendo cursos de pedagogia e licenciaturas no Brasil. E eu estudei isso nos últimos 15 anos e é assustador os dados que estão lá, gente, da qualidade da formação. Obviamente, aí tem a ver com o ensino superior, né? Da qualidade daquilo que a gente entrega como formação de professores no ensino superior. Então, é pouquíssimo provável que qualquer processo de melhoria, não é porque quem está aqui, o André,
eventualmente o Guilherme ou eu, somos bonzinhos, e aí o que os nossos grupos fazem de fato, criar algum tipo de facilidade para o professor. Não é nada disso, gente. É porque, na grande verdade, é que somos a 7ª, 8ª maior economia do mundo, e estamos lá entre o 30º, 40º, 50º pior em qualquer ranking de educação, ou pior do que isso. E a gente tem que parar de esconder isso, e parar de aceitar isso como vaca sagrada. Todas as iniciativas, que sejam os grupos que estão aqui ou os grupos que estão fora, estão fazendo, são meritórias e devem continuar sendo feitas para melhorar aquilo que a gente tem como realidade. Porque senão a gente não vai conseguir sair do buraco que a gente está. Então, eu só queria fazer aqui esse meu desabafo, porque se questiona muito isso, mas, infelizmente, é um ponto sensível para mim. Que bom que você falou primeiro, Zé Maria, porque eu ia falar algo muito nessa linha, é isso, assim, acho que tem muita ideologia por trás, né, na educação, então, quando a gente passou muito por isso, assim, sofri pessoalmente, inclusive, ataques, etc., de, pô, vocês estão vindo para comprar a escola para destruir o ensino, aquela visão de que o capitalista quer destruir, quer cortar custo e acabar com a qualidade e lucrar, e ao contrário, né, assim, ensino básico, assim, o valor para a gente numa escola, e valor é um conceito global, né, para todos os envolvidos ali na cadeia, do aluno, ao professor, ao acionista, para todo mundo. O valor está na qualidade. Se você não entrega algo de qualidade, você vai quebrar, você vai piorar, assim. Então, assim, a gente na Escola Mais, os deltas de aprendizagem que a gente vê são 5, 6 vezes maiores que os concorrentes. 5, 6 vezes, ou seja, o que o aluno aprende durante o ano, a gente mede isso, o que ele melhora durante o ano, é 5 a 6 vezes mais do que escolas públicas e particulares, de mesmo preço. Então, assim, a gente só vai ganhar dinheiro para dar o recado aqui para quem tem ideologia por trás, se as escolas forem boas. Se as escolas forem ruins, vai ser um projeto péssimo para todo mundo. Então, acho que não tem muito como escapar da qualidade. Guilherme, eu não ia falar não, mas você falou um ponto que eu concordo tanto que eu quero reforçar isso. Eu falo muito para os fundadores das escolas, né? A cabeça do acionista, por que um investidor do mundo, do planeta, resolve investir em educação básica no Brasil? Porque é resiliente e longo prazo, só isso. Porque o setor tem margem baixa, não é um setor de margem alta, o setor tem margem baixa, concorre com uma informalidade enorme e com risco regulatório. Mas é resiliente. Mas só é resiliente a escola de muita qualidade. A pandemia só reforçou isso, né? As escolas de bom posicionamento pedagógico, de qualidade, no meio da pandemia agora, elas estão saindo mais fortes, com mais receita do que entraram. A gente vê isso muito claramente no nosso pipeline de M&A. Tenho certeza que a RGS, nas escolas que olha, vê isso claramente. A gente vê isso nas nossas escolas aqui dentro. Escola que vai bem, que aprova muito, que o aluno aprende, tem NPS alto, a rematrícula é muito alta e o ticket aumentou aqui dentro em torno de 13%. A escola que não vai estar tão bem, para aumentar o ticket em 9, 10, foi uma loucura. Então, o investidor quer investir em escola de muita qualidade, né? E não naquelas escolas que fazem de qualquer jeito. Eu acho que é isso. Então, está todo mundo alinhado na questão da qualidade. Excelente, pessoal. Obrigado. Graziela, quer fazer a próxima aí, conduzir? Sim, temos tempo ainda? Temos alguns minutos e dependendo da disponibilidade dos nossos palestrantes também, se alguém tiver algum hard stop aí que avise. Complementar essa discussão que a gente estava tendo agora, vocês entendem que esse investimento vai ter um efeito a curto prazo no resultado do PISA? Que seria, né, essa avaliação internacional que é feita dos alunos. Posso começar? Pode, que o Brasil tem um resultado muito baixo. Então, assim, eu tenho certeza que o investimento vai melhorar, só queria entender a correlação com o resultado do PISA. Tá. Não vai melhorar no curto prazo o resultado do PISA, porque qualquer coisa em ensino básico que fale em mudança em curto prazo é promessa de campanha, né? Educação básica é longo prazo. Ponto. Além disso, há aí uma questão que, assim, nós, plataformas consolidadoras e tal, a gente precisa ter lá seu 1 milhão, 2 milhões de alunos para a gente começar a fazer alguma coisa nesse sentido, porque o Brasil vai mal no PISA, dentre outros fatores, porque o modelo de ensino sacramentado no país, aqui no Brasil, ele não tem nada a ver
com a prova do PISA. Aqui eu vou falar como professor de matemática, né? Há 22 anos que eu dou aula, voltei a dar aula agora esse ano, estou feliz da vida, né? Dou 3 aulinhas por semana, mas já é o suficiente para eu me sentir jovem, ter contato com a turma e tal. Você pega uma prova de matemática do PISA, eu sempre dou esse exemplo, né? Porque a gente a gente pode olhar a floresta do alto, mas tem que saber aterrissar também e andar lá, né? Andar a pé embaixo das árvores. Você olha a prova de matemática do PISA, vou falar primeiro do Enem. Você olha uma prova de matemática do Enem, a contextualizada a prova de matemática do Enem, aí você vai ter uma questão que tem um texto gigantesco, é bom para ver se o aluno sabe ler e interpretar. Aí ele vai contar uma história, que o Césio 137 foi encontrado em Goiânia na década de 90, e aí saiu no Jornal Nacional, não sei o quê, papapá. Conta uma história maravilhosa para forçar a contextualização, e no final ele pede o logaritmo de alguma coisa. A questão do Enem é isso. No fim do dia, ele vai pedir o logaritmo de alguma coisa, né? Aí você vai para a prova do PISA e ele vai perguntar qual número é maior. Se é 0,98, 0,6, 11 sobre 12 ou 13 sobre 17. O aluno brasileiro ele vai querer fazer a conta. Ele vai querer fazer 11 sobre 12, ele vai querer fazer 11 sobre 17. O aluno, sei lá, é difícil citar países, porque o Zé Maria sempre traz isso muito bem, né? Tem que normalizar uma série de coisas, mas mundo afora, o aluno ele vai por estimativa, porque o professor ensinou ele lá na matemática de base a fazer estimativas, enquanto que no Brasil ele tem que fazer a conta, regra e tal. Então, você precisa mudar também o planejamento, a ementa de curso, uma série de coisas. Que no Brasil, primeiro, nunca foi nacionalizado, só lembrar rapidamente a história disso. Até bem pouco tempo atrás, a grade curricular da matemática... Desculpa, só um minuto. Acidente técnico aqui. Era a grade do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, por mais louco que seja, até a primeira metade do século. Depois começou a ser o que caía nos vestibulares. Então, boa parte das escolas no Brasil ensinavam, principalmente Fundo 2 e médio, que caía nos vestibulares. Veio uma iniciativa muito bacana, a Base Nacional Curricular Comum, primeiro os PCNs e depois a BNCC, de tentar se avançar nisso, mas ainda está sendo implementado. E tem algumas vacas sagradas, que o Zé Maria usa esse termo e eu gostei, de que, né, algumas paixões por conteúdos pelo conteúdo, e aqui é um professor de matemática formado pelo IME, que fez a Olimpíada Mundial de Matemática. Esse negócio de achar que tem que ensinar pelo conteúdo, pelo conteúdo, esquece, não é isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma longa jornada. Onde que a consolidação ajuda? Hoje a gente tem aqui X mil alunos, o Guilherme tem Y mil alunos, o Zé Maria Z mil alunos. E a gente conversa sobre isso, né? O pessoal acha que a gente é inimigo, concorrente, nós somos amigos, e nos admiramos, e sentamos no almoço de domingo para falar disso, porque a educação brasileira precisa disso, né? Então, acho que tem esse aspecto também que é muito positivo. Mas ela? Não, perfeito. Ótima resposta. Maravilha. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? São 10h30. Como é que vocês têm mais alguma colocação, alguma pergunta? Pedro? Algum comentário? Quer fazer a saideira, Graziela? Tem mais algum outro ponto que faltou? Não, acho que foi uma conversa bem rica, a gente conseguiu abordar muitos pontos importantes, foi muito bom. Maravilha. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer ao público que participou bastante aqui. Eu tive várias perguntas, todas boas, só que faltou tempo para discuti-las. A gente tem que fazer mais uns 10 desses para a gente conseguir falar sobre todos os temas aqui que foram colocados. E Pedro, Zé Maria, Guilherme, André, de novo, agradeço muito o tempo de vocês para discutir esse tema aqui conosco. Acho que foi super rico, super produtivo. A Graziela e eu ficamos muito felizes aí de ter vocês e contar tá na mesma mesa que vocês. Foi uma honra, foi um prazer. Espero que a gente
continue esse processo de melhora do ensino, né? Acho que consolidação, às vezes, a próxima palestra não vai ter esse tema, não, vai ser aperfeiçoamento do ensino brasileiro, né? Ou capital privado no aperfeiçoamento do ensino brasileiro, porque o que a gente vê com os dados é que é um caso de melhoria, né? de saneamento. Então, é isso aí. Espero que... Felipe, só um recado final aqui. Agradeço também o convite, enfim, agradeço a Guiares, a Maria, o Pedro, enfim, a vocês. E você falou, a gente está falando da melhora do ensino, mas assim, acho que não dá para dourar a pílula, tá? Esses 2 anos de pandemia foram uma desgraça, foram atrasos de décadas para o ensino público brasileiro. É muito triste, o Aguiar tocou rapidamente nesse ponto, assim, é muito triste ver o que aconteceu, tá? Acho que teve muita irresponsabilidade aí política de manter as escolas fechadas tanto tempo, assim, acho que não queria deixar de dar esse recado de que, assim, a gente nunca mais pode considerar, assim, fechar escolas como a gente fechou, assim, sem critérios científicos, tá? Então, se fala muito de ciência, a gente fechou escolas sem critério científico. E, assim, eu acho que... E não estou falando das nossas escolas, não, tá? Porque essas sofrem muito menos, porque essas têm recursos, assim. Estou falando de 80% da base que está em escola pública, que, assim, realmente foram... Eu falo, né? Sempre que a pessoa fala, não, mas a gente recupera em 10 anos, em 20 anos a gente recupera. Eu falo, bom, é porque não é seu filho, porque 10 anos é uma geração perdida, né? Então, assim, acho que vale deixar esse recado aqui, tá? Só para a gente reforçar que a gente não pode mais falar de fechar a escola, tá? Acho que isso não queria deixar de dizer isso. Obrigado aí. Sem dúvida, Graziela. Pessoal, eu também queria só complementar. agradecer. Pode falar, Zé. Fala, Zé. Oi, desculpa, eu queria só complementar, obviamente, agradecer aí também. Acho que o Guilherme levantou um excelente ponto, e aqui eu queria deixar a provocação não só para os meus colegas, mas principalmente para a plateia, que a gente está aqui discutindo educação, falando de educação privada, mas como o Guilherme lembrou, 80% do público está na educação pública, né? E a pergunta que eu quero deixar aqui para todo mundo é que Brasil a gente quer deixar para os nossos filhos. E aqui eu falo de quem tem 5 filhos, todos brasileiros, e eu continuo acreditando no Brasil. Então, acho que cada um de nós tem que pensar sobre isso e como é que nós podemos, de fato, impactar os 80%, Guilherme, independente do que a gente faz nos nossos negócios ou nos nossos grupos, mas como é que nós podemos ajudar individualmente a impactar esses 80%. Porque senão, gente, não vai ter Brasil, não vai melhorar, não tem como, não tem fórmula, a gente só vai continuar aumentando e melhorando o topo da pirâmide, enquanto a base continua cada vez pior. Então, eu deixo aqui essa provocação, e ela é autoprovocação, então eu também já estou com esse plano, está sendo desenvolvido, por enquanto não posso ainda divulgar, mas qual é a minha parcela de contribuição para que isso seja diferente para frente, que eu possa me orgulhar do lugar onde eu tenho 5 filhos. Então, eu só queria fazer essa provocação aqui. O Zé Maria me parece me lembrei do filme que para quem viu recentemente, é o Don't Look Up, né? O Zé Maria está ali falando que vai cair o cometa. E ninguém acredita. E que de fato é. Então, e a pandemia, uma grande diferença é que na frente das escolas privadas tinham pessoas como vocês, né? E os alunos também que sentiam, os pais dos alunos, né, que sentiam no bolso estar pagando uma escola e não está tendo aula, né? Então, houve uma movimentação muito grande, principalmente na escola dos meus filhos. E eu como advogado, tentei ajudar as escolas e a gente até ajuizar ações contra as medidas que proibiam. Foi assim, inclusive, que eu conheci um dos palestrantes aqui iniciais, e ajuizar ações para conseguir que as aulas começassem, porque a vontade era que não tivesse. Então, e a gente vê na pele, né? Recentemente eu tive no interior e o filho de um funcionário da casa estava há 2 anos sem ir para a escola. Há 2 anos sem ir para a escola. Dizer que isso recupera é brincadeira, né? Então, e é brincadeira que fazem com os alunos das escolas públicas. E que para a gente, né, que não tem filhos em escola pública, parece que isso não está acontecendo, porque está mais distante. Então, é isso aí, Zé. O cometa vai cair. Então... Mas os nossos filhos pequenos de educação infantil sofreram também, tá, Felipe? Obviamente, não na mesma escala, tá? Não estou comparando. Mas eu falei, assim, o fato, em Belo Horizonte, a escola ficou 1 ano fechada. O prefeito, Calil, deixou as escolas fechadas 1 ano. 1 ano. Sim, acho que abriu, se não me engano, podia ter jogo de futebol antes de voltar à escola. Mas eu tô quieto.
eu estou quieto aqui porque o meu querido pai, um ex-boia fria, que nunca entrou na escola na vida, mas que me ensinou metade das coisas que eu faço, sempre disse que de padre e político ou você fala bem ou não fala nada. Porque um dia pode chegar algo contra você. Me arrependi até, já me arrependi. Não, mas eu vou pedir licença ao meu velho pai. O que aconteceu em Belo Horizonte é caso de cadeia. Aquilo foi uma irresponsabilidade, uma fanfarronice que não tem tamanho. Não tem tamanho. E olha que eu, como vascaíno, gosto do Atlético Mineiro porque bate no Flamengo. Mas não dá, cara. O que foi feito em Belo Horizonte é ridículo. É ridículo. O que foi feito no Brasil é gravíssimo. Mas foi feito em algumas regiões do país é criminoso. É criminoso. Só tenho isso para dizer. Meu pai não está me ouvindo, então ele não vai me dar bronca. Maravilha. Maravilha, pessoal. Obrigado de novo, obrigado ao público. E foi um prazer gigante ter vocês aqui falando não só de negócio, mas de educação. Acho que coisa que é importante para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. A gente está à disposição, tá? Só para deixar isso claro, se vocês quiserem entrar em contato, mandar as dúvidas que a gente não conseguiu responder durante o evento, fiquem à vontade. Foi um prazer. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. gente. Tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.